queridos alunos, uma alegria encontrar vocês mais uma vez. E hoje nós vamos dar continuidade aos temas da filosofia, vamos falar do Thomas Hobbes e o seu contrato social. Vamos lá. Thomas Hobbes, então, nascido em 5 de abril de 1588, portanto século XVI, foi filósofo, matemático, teórico político inglês, um dos mais importantes da política inglesa, não é? Um dos fundadores aí do pensamento social político moderno, trazendo ideias inovadoras como o contrato social e o mecanismo do homem. São duas obras em que o Thomas Hobbes fala especificamente de política, e depois as obras mais famosas nós até grifamos aqui em amarelinho para você destacar, que é o Leviatã, onde ele fala propriamente do contrato, os elementos da lei, em que ele especifica a questão do direito de natureza, o justnaturalismo, né? E do cidadão, que também é uma obra que vai falar do comportamento político, da questão do direito civil, né? Do que a gente hoje estaria aplicando propriamente à área do direito constitucional. Então são três obras mais importantes, por isso o destaque em amarelo. Trata então desse funcionamento da sociedade absolutista, né? Tendo como foco a necessidade desse poder forte, centralizador, né? Para a manutenção da ordem. Então nós reconhecemos no Thomas Hobbes a ideia, né, da implantação do modelo absolutista de poder, modelo esse que mais tarde, durante o iluminismo, foi rechaçado pelos iluministas, exatamente porque perceberam que esse modelo absolutista tinha seus graves erros, né, e portanto se tornou inviável a partir do ponto de vista em que as pessoas começaram a entender como funciona o Estado, a importância da participação das pessoas no governo e como pode ser danoso um governo absolutista em que o monarca tem total e absoluto poder nas suas mãos, podendo fazer aquilo que bem entender, né? Então perceberam que isso era um erro, era um equívoco, né? E, portanto, esse modelo acabou sendo combatido da Revolução Francesa, a Revolução Gloriosa, depois a Revolução Industrial liquidou definitivamente as ideias, né, de um modelo absolutista ou de monarquia constitucionalista em boa parte do mundo, e aí se instaura então um modelo capitalista, e esse modelo capitalista conjugado com república ou mesmo com monarquia é aquele que vai estar adiante até os dias atuais, né? Fortemente então influenciado pela matemática, né, do René Descartes, e pelas descobertas científicas, sobretudo, né, do Galileu Galilei, aspectos que ele demonstra na obra dele, O Mecanismo. Hobbes, então, estudou a sociedade, a política, pautado na razão e na lógica, né? Racionalista, portanto. Ele foi perseguido pela Igreja Católica e pelo governo francês, uma vez que as ideias dele se tornaram tanto quanto antiteológicas. E quem mais se beneficiou com os modelos absolutistas foi exatamente a Igreja Católica, que fazia uma parceria aí, né? Sobretudo na França, primeiro e segundo estado. Primeiro estado, clero, segundo estado, a nobreza. Então, a Igreja Católica fazia dobradinha, né, com a nobreza, com a aristocracia ou a nobreza, e impunha ali um modelo absolutista nos quais havia uma perpetuação do poder, né, sobretudo conjugado com a Igreja Católica, a ideia do poder divino, o modelo, né, político estabelecido durante a Idade Média pelo Tomás de Aquino e pelo Santo Agostinho, que nós já estudamos, né, em outros videoaulas aí que já está disponível para vocês, tá? Então, perseguido aí, ele fugiu da França, foi morar na Inglaterra, e houve ali a cisão, né, da Igreja Católica, já havia acontecido, e mesmo lá, então, as ideias dele também não foram, assim, muito bem vistas, exatamente porque impunha um modelo que enfraquecia ainda mais, né, o clero e todo o prestígio da influência teológica que foi construída durante a Idade Média, tá? Então, os seus livros foram queimados, né, pela igreja em Oxford, em Royal Society. Ele julgou o seu trabalho como de má qualidade e uma péssima influência, né, para as pessoas que poderiam ler. É isso segundo a concepção da igreja e daqueles que alimentavam essas concepções
de governo divino, teoria divino, né? Poder divino do rei, do monarca. Então a igreja rechaçou totalmente a obra do Thomas Hobbes. Então o Hobbes defende que os seres humanos, eles, em sua natureza, né, no estado de natureza, o homem é egoísta. Ele é marcado por interesses particulares, né, por desejos imediatistas. Antes de formada a sociedade civil, né, como se conhece o homem, ele se encontrava então nesse estado de natureza, onde ele guerreava o tempo todo, a ponto do Hobbes dizer que o homem era o lobo do próprio homem, né? Exatamente porque era aquele que conduzia o mal, produzia o mal para a própria espécie. O homem era mal por natureza, o homem carregava em si, vamos assim dizer, segundo a concepção hobbesiana, um gene para a maldade, né? Portanto, vivia em estado de guerra. Ao mesmo tempo que ele atacava, ele tinha que se defender, né? E era exatamente um momento, então, uma vida de intranquilidade, uma vida que não tinha sossego. O indivíduo não podia dormir sossegado, porque a qualquer momento ele podia ter sua propriedade invadida, pegava sua família, estuprava sua esposa, estuprava suas filhas, tomava sua propriedade privada, matava o dono dessa propriedade privada. Então ele vai dizer que no estado de natureza é um estado de constante guerra, intranquilidade, medo, angústia, né? Em que o homem está sempre preocupado com seus interesses particulares, está sempre preocupado com desejos imediatistas e não tem nem um pouco visão, né, social, coletiva, né? Então o único inimigo que poderia machucar o homem era o próprio homem, segundo Thomas Hobbes, né? Então nesse estado de permanente guerra é necessário então um poder absoluto, um poder de punho, né? Punhos fortes, né? Mãos de ferro. E é exatamente esse poder que ele vai apelidar o próprio nome do livro dele, o Leviatã. Né? O Leviatã que todos os homens então deveriam obedecer, deveriam respeitar, tinham que temer, né? O Leviatã, exatamente porque se responsabilizaria, né, de impor a ordem, as leis, fazer cumprir, e aquele que desobedecesse propriamente às ordens do Leviatã pagaria inclusive com a própria vida, né? Morreria, seria morto, porque não se previa nenhuma hipótese alguém desrespeitar a ideia do Leviatã. Então o Leviatã se transformou nesse modelo absolutista, nesse modelo de punhos de ferro, nesse modelo que perseguia, nesse modelo que ia ser intolerante com qualquer desrespeito à norma, né? Mas um Leviatã que também tinha seus vários e graves problemas, que também era autoritário, que também impôs carga tributária pesadíssima, que também decidia quem vivia, quem morria, que também impunha mecanismos, né, de quem vivia, de quem morria, de quem ficava com a propriedade, de quem perdia essa propriedade, a partir de um julgamento e concepção própria do Leviatã, né? E o Leviatã, o Thomas Hobbes, ele vai descrever a partir daquele monstro bíblico que a gente tem lá nos livros, no Pentateuco da Bíblia, tanto do judaísmo quanto da Bíblia católica cristã. Nós vamos ter católica e evangélica, né, gente, do protestantismo. Nós vamos ter então lá o Leviatã, que era um monstro, né, marinho, que tinha vários olhos, que olhava e que vigiava, que era temido por todos. Então, o Leviatã, ele associa a figura desse governante, desse modelo absolutista, com a figura desse monstro bíblico chamado Leviatã. Como que ele descreve, então, no capítulo 14, página 78 do livro, ele descreve o que é o estado de natureza. Olha, o direito de natureza é a liberdade que cada homem possui de usar seu próprio poder, da maneira que quiser, para a preservação de sua própria natureza, ou seja, de sua vida, e, consequentemente, de fazer tudo aquilo que seu próprio julgamento e razão lhe indiquem como adequados a esse fim. Então, o estado de natureza é esse estado de total liberdade, onde não tem um controle, onde não tem alguém que se responsabiliza. As pessoas impunham sua própria vontade, seu poder, o poder da força, o poder bélico, o poder da violência, né? E os mais fortes, necessariamente, os mais fortes e sem escrúpulos eram exatamente aqueles que se davam bem. Eram aqueles que possuíam e tomavam a propriedade alheia. Matavam o outro compatriota, tomava a propriedade dele, adquiria seus bens e ainda estuprava suas filhas, sua esposa, levava para si como escravas sexuais.
Então era um período em que não havia lei, não havia limite. O limite era aquele da violência, era o da força, era o da espada. Por isso que ele descreve o estado de natureza como esse estado de guerra, de intranquilidade, de dor, de violência, onde o homem é o lobo do próprio homem, tá? O estado de natureza, então, olha, o homem se destruiria uns aos outros pelo desejo de poder, né, de adquirir riquezas e honrarias. O estado de natureza é uma condição de guerra, né? Pois cada um se imagina poderoso, forte, ao mesmo tempo ele também é perseguido. Então, é como eu disse, ao mesmo tempo que ele ataca, ele tem que se defender, portanto, ninguém tem paz, portanto, é uma vida de extrema intranquilidade, né? Aí nós temos do lado, você pode ver a capa do livro, né, o Leviatã, ou matéria, forma e poder, né, de uma república eclesiástica e civil. E aí você vai ver aqui a capa desse livro que se tornou um dos grandes best-sellers da política, né, na era moderna. Então, encontrando tal poder, sendo um rei absolutista ou uma democracia liberal, seria possível então formar um contrato social que o homem deixaria esse estado de natureza para agora viver em sociedade, que ele deu o nome de sociedade civil. O estado de natureza, portanto, gente, é aquele antes da celebração do contrato. E a sociedade civil é aquela depois da celebração do contrato. Memorizem isso, porque isso cai muito nas provas de vestibular, tá? Então, antes de celebrar o contrato, é o estado de natureza. Depois de celebrar o contrato, é exatamente a sociedade civil, onde se imporia as regras do contrato social, de acordo com o Hobbes, que é o primeiro a apresentar o modelo através de um contrato, tá? Então agora viver em sociedade, abdicando, né, de certas liberdades e direitos por benefícios, tendo somente que obedecer ao poder, né? Hobbes considera então que o homem, possuindo ainda raízes primitivas, né, que remetem a seu estado de natureza, possui a paixão mais forte que a vontade. Então, no início, era preciso que o Leviatã tivesse mesmo os punhos de ferro, os punhos de aço, fosse autoritário, para se fazer respeitar, porque o homem, ainda acostumado com aquele ranço do estado de natureza, ele ainda se governaria muito mais pelas paixões, pelos desejos, do que propriamente pela vontade, uma vez que a vontade tem o crivo racional e os desejos têm o crivo sexual, o crivo passional, o crivo desprovido de razão, tá bom, gente? Isso é importante também vocês lembrarem. A paixão, então, é uma ação imediata, né? Afetuosa, passional, intempestiva, sem pensar nos riscos e sem pensar nas consequências, motivada pelas emoções, de uma necessidade imediata de adquirir algo, de possuir algo, né? A esta não são considerados efeitos e consequências, né? O homem é intempestivo, o homem vai lá e faz de uma maneira um tanto quanto instintiva, né? Já a vontade, ela é marcada pela razão, ao ato pensado, ele é reflexivo, né? Premeditado, possui um objetivo a ser alcançado, traça-se uma meta, prevê os obstáculos e o que se tem que fazer para desviar desses obstáculos, já prevê também as consequências mínimas, né? Sendo a paixão maior que a vontade, o homem apenas aceita o contrato social com a necessidade de viver em comunidade, de se submeter ao Leviatã, por mera questão de sobrevivência. Então, na verdade, o que o contrato do Hobbes vai dizer, gente? O contrato do Hobbes vai dizer o seguinte, olha, o homem renuncia a todos os seus direitos naturais, né, em função do governante, em função do rei, do absolutista, daquele que é o soberano. E o soberano em contrapartida? Bom, o soberano vai garantir segurança e o direito de propriedade privada. Então quer dizer que eu não vou precisar ficar a noite inteira tranquilo, porque ninguém vai me invadir, não. Vai ser garantido o seu direito de propriedade e vai ser garantido o seu direito à segurança. Então, o que as pessoas acabaram levando em conta, gente? Ela falou, nossa, então pode ser uma boa. Quer dizer que ninguém vai tomar minha propriedade privada e a garantia que eu vou ter dinheiro para viver e cuidar da minha família, né? E se ninguém vai ficar me invadindo, quer dizer que o poder da força agora já não vai ser tão mais importante assim. Isso pode ser uma boa coisa. E foi exatamente assim, né,
que as pessoas acreditavam que o contrato social ao modelo do Hobbes poderia dar certo. Então, abria mão de seus direitos de natureza, seus direitos naturais, em função do soberano, em contrapartida, o soberano dá garantia e propriedade privada. Essa renúncia de direito, gente, ela é ad eternum, ela é para sempre. E o que significa ser para sempre? Quer dizer que eu não posso voltar atrás. Uma vez que eu abri mão, acabou. É mais ou menos como a gente fala assim, não, nós vamos abrir mão pro poder absolutista do exército tomar conta do país. Beleza, tomou. Aí depois de algum tempo, vai falar, nossa, o que nós fizemos? Olha o que está se tornando a nossa república, está acabando, a gente não tem liberdade nenhuma mais, e agora? Dá para desistir? Fala, agora você não desiste mais. Agora você tem que me engolir. É exatamente essa a figura bem irônica aqui da minha parte, mas é importante para você memorizar o que eu estou tentando te mostrar. Uma vez que a gente abre mão de direito, abre mão de garantia, abre mão daquilo que a natureza impôs a cada um de nós, direito personalíssimo, as personalidades, a honra, a questão do direito de manifestação, do direito de propriedade, uma série de direitos que são importantes, que são baluarte, né, do justnaturalismo, do direito natural que todo ser humano possui. Se abrir mão deles para ter um autoritário mandando em você e na nação, opa, tem que pensar muito bem antes disso, porque depois não dá para arrepender. É isso que o contrato falava. Uma vez assinado o contrato, acabou. É para sempre. Ad eternum. Tá? Então a política só poderia ser uma ciência se considerasse então o homem como ele é de fato, né? Com suas premissas de falsidade, de maldade, de natureza, de coerência e também de racionalidade. Somente por intermédio da política que se constituiriam então os estados, a lei, estados fortes, né, estáveis, né, que vivessem não vivessem mais naquela permanente guerra de invasão, de crime, de violência. Essa era a intenção do Thomas Hobbes, né? O caráter, então, artificial do contrato social do Hobbes. Ele defende, então, diferentemente de Aristóteles, que o homem não é sociável por natureza. É exatamente por isso que o ser humano precisa do contrato, precisa estabelecer algo artificial, não natural, para estabelecer um mínimo de ordem, para estabelecer um mínimo de segurança. E é por isso que o Hobbes propôs o contrato. O homem não é bonzinho de natureza. O homem não é sociável por natureza, como Aristóteles dizia. O homem é mau, o homem é ruim, o homem quer poder, o homem quer riqueza, o homem quer conquistar. E é por isso que ele pratica tantas maldades. Então, para a gente romper com essa maldade humana, nós temos que pôr alguém mais maldoso do que ele. E esse alguém vai ser o Leviatã na figura do monarca, do soberano, daquele que vai governar, daquele que vai assumir o poder dentro do Estado. Tá? Então, a autoridade política, a autoridade jurídica e a autoridade de direito, né, de legislar, de elaborar a lei, de aprovar a lei, era única desse governo soberano. Né? Não tinha assembleia, não tinha povo, não tinha poder jurídico, nada, tudo na mão do modelo do soberano, do modelo absolutista. Então, o contrato social do Thomas Hobbes, olha, do mesmo modo que não havia impedimento de um homem fazer mal a outrem, também não havia nada que lhe assegurasse que algum mal não lhe seria feito. Então é por isso que ele vai propor o contrato. Fala, todo jeito você está no risco. Eu não tenho nem jeito de impedir que o cara te machuque e também não tem como impedir de você, depois de responsabilizar ele, de fazer com que ele pague, ele retribua, ele te devolva. Como é que ele vai te devolver a vida, né? Então é exatamente essa forte argumentação que o Hobbes impôs para que as pessoas aceitassem o modelo do contrato social proposto por ele. Tá? O contrato então marca, portanto, a passagem do homem selvagem, daquele da natureza, para o homem da sociedade civil, civilizado. Né? A Igreja Católica não mostrou simpatia, né, por essas ideias de Hobbes. É por isso que ele teve muito choque, é por isso que eles começaram a produzir e a reproduzir textos bíblicos que pudessem fazer um confronto com aquele modelo de contrato proposto por Thomas Hobbes, e ele passou o resto da sua vida fugindo da Igreja Católica exatamente porque ela não tolerou essas ideias, né? O que vai dizer então o mecanismo do homem, né, gente?
Inspirado por Galileu Galilei e Francis Bacon, o Hobbes então rejeita as ideias da metafísica e busca as propriedades e a causa das coisas por meio da razão. Nesse contexto, então, ele encontra no homem esse objeto de estudo de interesse. Divide o conceito, né, de corpo entre corpo natural, filosofia natural, e corpo artificial, que é o da filosofia política. Então, o corpo natural era aquele antes do estado de natureza, quando o homem estava no estado de natureza. Ele tinha amplos direitos, sim, mas era de violência, era de dor, era de medo. O homem queria resolver de modo imediatista todos os seus afãs e desejos, né? Portanto, era um estado de guerra. Já a sociedade civil era o corpo artificial. Artificial porque seria criado exatamente pelo contrato, né? Atrelando então a existência material, materialismo e, portanto, a física, né? Especificamente, então, ele está dizendo a ideia do movimento, a força, as facetas do mecanismo, né? Uma engrenagem mecânica, por isso o mecanismo, o estado seria esse mecanismo, né? Aqui como simbolizando aqui, olha, uma rotação, né? Então é mais ou menos isso que o Hobbes quis ilustrar, usar a metáfora, né, do mecanismo. A partir dessas ideias, o Hobbes tenta então explicar fenômenos físicos, psíquicos, emocionais do homem através da física. Ele compara o homem com essa máquina, com essa engrenagem, né? Com bombas, com válvulas, com torneiras, né? Com roldanas, com cordas. Ou, entretanto, por inatismo, né? Aquele que já nasce com a gente, tende a cultivar o movimento, tende a se movimentar, tende a produzir, né? O homem, então, é naturalmente tendencioso a continuar em movimento, a realizar, né, esse mecanismo, a levar o mecanismo a se movimentar, né? Uma vez que isso está atrelado à conservação da vida e da propriedade de seus bens privados. Então, o Hobbes está aqui dizendo que, por natureza, né, o homem já é levado a essa movimentação. Se a gente criar, então, um artifício material através do contrato social, o homem, então, teria logicamente a condição de levar isso adiante, de modo a garantir a sua propriedade privada, de garantir a sua segurança e tirar o homem daquele estado inicial de guerra que ele considera que é o estado de natureza. Tá bom, gente? Esse é o contrato, então, do Thomas Hobbes. Nós terminamos. Eu espero que você tenha gostado e aprendido com essa explicação. E nós encontramos brevemente para mais um contrato social, tá bom? Um grande abraço, tudo de bom.